Deus possa hoje inspirar todos nós para que possamos falar aquilo que edifica o reino e que nos coloca na dependência do Espírito. Amém. Sérgio, a gente começa aqui, quero fazer já uma pergunta. Nos últimos, a gente vai responder depois, né? Vou começar uma pergunta aqui minha, depois a gente passa aqui para a pergunta dos nossos ouvintes, né? Enviaram para a gente aqui. Nos últimos dias a gente tem ouvido, né? Falar sobre hipocrisia, né? Sobre o descolamento de mim mesmo, né? Para viver uma vida que Cristo deseja, ou viver para Cristo, né? Deixar das minhas coisas, né, e que está diretamente relacionado a eu colocar em prática as coisas que eu colocar em prática aquilo que eu já sei da palavra, né, para viver de uma vez por todas, né? E aí eu lembro também de uma outra ministração que foi falado que a igreja lá no Egito ficou dando volta lá porque não estavam preparados, né? Então eu pergunto, a igreja hoje tem dado volta no deserto? O Senhor não tem, Jesus não voltou ainda, né? Não encerrou esse período porque a igreja ainda não está pronta? É, a gente, para falar essa resposta é o seguinte: Deus tem um limite para todas as coisas na sua longanimidade, no que tange à preparação do povo para o arrebatamento e a ressurreição dos mortos. Uhum. Deus tem um prazo, tem um limite. Nós não sabemos que prazo é esse. O que Deus está fazendo agora é que está acelerando um falar da palavra, uma transmissão de verdades para influenciar mentalmente os seus filhos, para que venham tomar decisões de viver os padrões conhecidos, que são os únicos e verdadeiros que o homem pode viver se ele quer a redenção plena. Hoje são muitos caminhos que o mundo sistemático oferece para o homem, e geralmente esses caminhos são sedutores e fascinantes, porque apresentam a ciência e a tecnologia para colocar o homem no lugar de Deus. E isso nunca vai acontecer porque até a ciência até essas revelações que os homens têm na Terra, aquilo é dádiva divina. Quem é o homem para acessar o desconhecido se Deus não levá-lo a conhecer? O homem está há milhares de anos tentando ocupar o lugar de Deus e tentar construir igreja, tentar construir reino humano que vai determinar o viver das pessoas, mas o mundo está podre por causa da interferência humana. Mesmo a ciência e a tecnologia não conseguem dar um padrão de vida que possa redimir o homem de si mesmo, né? Uhum. Então, a igreja está fazendo volta porque está em grande luta consigo mesmo para entregar seu coração para Deus. Amém. E o povo de Deus, principalmente os que ouvem o Evangelho do Reino, já viram que não tem saída sem se entregar. Só que sempre há um resquício de esperança de que a redenção pode vir pelo sistema natural. E que os crentes acham que pode convencer Cristo a colocá-los na glória sem o sofrimento do negar-se. Esse é o problema. Eu creio que descrevendo a situação momentânea da igreja seria mais ou menos isso. Uhum. Boa tarde, então, Sérgio. Boa tarde. Escutando hoje, eu estava escutando a segunda vinda de Cristo ali, né? Aquele seminário ali. E foi falado que o cristão hoje ele acredita muito mais vamos dizer assim, no que a internet diz, né? Acredita muito mais na lógica e muito mais no que é muito mais fácil buscar no telefone, né? Tem até uma parte que fala ali, onde é que se já encontraram a Arca da Aliança, se é verdade que o mar abriu, se é verdade que aconteceram várias coisas. O crente hoje ele não está sensível como ele era há um tempo atrás. Eu acredito que vamos dizer assim, o maior causador disso seja as mídias sociais, a tecnologia, que tem afastado cada vez mais, né?
Então isso é uma coisa que pode estar influenciando muito essa volta, vamos dizer, que nós estamos dando no deserto, hein? Ô, Agnello, o que a gente pode dizer é o seguinte: a ciência e a tecnologia ela não é prejudicial. Ela é para ajudar o homem a viver com conforto, com segurança, com liberdade, com proteção. A ciência em si, ela não é maligna. Maligno é o coração do homem que pega as descobertas científicas para fazer coisa ruim. Esse é o problema. Então, as redes sociais, os meios de comunicação que nós temos hoje, né, seria interessante para um uso dentro de justiça e verdade. Seria maravilhoso se nós usássemos essas coisas todas que Deus entregou para os homens para um desfrute, né, e para um crescimento e para um desenvolvimento do reino de Deus. Mas ele é que nem aquela historinha da cocaína, né? A cocaína, Deus trouxe essa erva para fazer anestésico, para aliviar a dor cirúrgica e para partos e coisas. E o que o homem fez da cocaína? Ele perverteu o uso da cocaína para fazer uma coisa diabólica. Então, a natureza do homem é maligna, a gente tem que entender isso. E quando Deus chama uma pessoa para a igreja, para o reino, Deus só quer substituir aquela natureza. Não tem segredo. Essa natureza ela é substituída por meio de um acesso a uma verdade e a qual aquilo me captura e eu passo a mudar a minha maneira de ver e de crer nas coisas e viver o novo padrão que eu estou aprendendo. Não tem segredo nenhum o reino de Deus, né? Não tem mistério nenhum. Tudo é simples. A prova é que Deus salva o iletrado e o hiperculto, né? O super rico e o paupérrimo. O reino dos céus a sabedoria de Deus é tão grande que nem os loucos podem errar o caminho dos céus, né? Então a gente tem que pensar que o problema é a dureza de coração do homem que resiste a Deus todos os dias e não deveria ser assim. Porque nós somos um produto e uma feitura das mãos dele, por que não queremos voltar para ele? Isso que eu não estava falando, né, do analfabeto e a pessoa que é muito letrada, né, Deus tem a salvação para eles. Mas mesmo a pessoa que tem o maior conhecimento do mundo, né, das coisas, independente do que for, né, comparado ao analfabeto, a pessoa que não teve a mesma oportunidade, ela também precisa, né, assim como a palavra do jovem rico mostra, né, que ele mesmo tendo tantos bens e tudo mais, e fazendo caridade e tudo mais, precisava tomar uma decisão ainda que era viver por Cristo, né, viver sem ser em função dos bens que ele tinha, né. Então essa decisão de mudar aqui, que atinge todo mundo, né? Quem não tem nada, quem tem muito, chega na mesma encruzilhada ali, tem que ser tomada a decisão, né? Perfeito, é isso mesmo. Veja que o sistema de Satanás, que ele implementou desde Gênesis para cá, sempre foi por meio da mentira e do engano, capturar o homem para que ele possa usar nos seus projetos e intentos, né? Veja bem, o homem realmente ficou bem difícil de viver com Deus até a vinda de Cristo, até a morte e a ressurreição de Cristo. Não era fácil você apenas ter uma regra externa e você tem que viver aquilo sem nenhum auxílio divino por dentro, né? Então não tinha como se salvar, não tinha. O homem realmente estava condenado e a letra da verdade única era só para enfermar o homem, para o homem querer, desejar, clamar a todo vapor para receber o Messias, o Redentor, né? Para receber essa salvação genuína. E isso aconteceu. Só que quando aconteceu, as primeiras gerações da igreja primitiva receberam com bom grado aí até o ano 300. Depois, os próprios homens, utilizados pelo engano maligno da sua carne, começaram a deturpar totalmente o intento simples, descomplicado de Deus, né?
Veja bem, Deus tem um sistema de administração que é o teocrático. Ele não tem outro. O homem inventou democracia, fascismo, socialismo, direita, esquerda, não sei o que mais, de centro. Não existe nada disso. Isso tudo são conjecturas mentais de grupo de pessoas que querem governar as massas, influenciar as massas. Se adaptar numa forma que ele fique no poder, né? Hoje você vê a escola, hoje é um perigo para o ser humano, segundo a revelação divina. Se você olhar o que Deus preceitua para as pessoas e olhar o que a escolaridade hoje mundial está fazendo, está ensinando as pessoas outras coisas que colocam aquela pessoa em pleno conflito com Deus, né? E isso vai realmente redundar no governo do anticristo, onde o diabo realmente vai governar esse mundo por 3 anos e meio explicitamente. Todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber que o diabo está governando. E esses que hoje estão enganados, por não acessar a verdade e não receber a verdade, porque acham ridículo ser cristão, ou seja, a fórmula de Deus é muito simplérrima e não tem como aceitar o sacrifício, a justiça divina por causa da morte de Jesus. Isso aí é muito simples, é muito fácil. Então eles nem querem saber disso, porque acham ridículo e quadrado, né? Então, o que eles buscam? Eles buscam a autossalvação. Eles colocam dentro da cabeça do homem todas as prerrogativas malignas para que o homem busque a autossalvação. Não tem isso. Isso não existe. Então o homem vive sempre tentando pegar uma redenção que não existe. Fica tateando no ar, né? Então, o poder econômico, o poder cultural hoje quer governar o mundo, mas isso é o anticristo que vai assumir. É por causa disso que está tudo preparado. Agora, o sistema de Deus, ele não tem controle. Ele tem assim, colocar as coisas dentro de uma realidade que é eterna e universal. Só existe um comandante e um sistema de administração, o teocrático. Se você quer a bênção, tem que entrar nessa aí. Se não quer, vai passar por correções. Se é crente, vai passar por disciplina milenar, e se for aprovado, já vai para a glória, já agora na segunda vida, no arrebatamento do Senhor. Senão vai enfrentar 1000 anos de correção, de disciplina. Correção. Muito bem. Sérgio, a gente tem que mandar lá para os investidores do reino. Amém. E aí a gente já volta para responder aqui um monte de perguntas dos nossos espectadores aqui do programa Gilead, tá bem? Amém. A gente já volta. Ok. Então é isso, gente. A gente volta daqui a pouquinho aqui com o programa Gilead, respondendo muitas perguntas aqui, o ministro da Palavra, Sérgio Alves. Já voltamos. Nosso Deus semeou nos lugares celestiais maldições, com esse amor exterminou. A Oficina do Estudo é uma empresa que atua há 10 anos na área educacional, assessorando as famílias no ensino domiciliar desde a educação infantil até o 9º ano. Temos aulas particulares ao vivo pelo Meet e também gravadas com material próprio para cada série, sem influência de autores do mercado. Atendimento online para todo o Brasil. Fone 519-9630-9119. Oficina do Estudo, uma empresa a serviço do reino. Centro Automotivo Porto Seguro Hot Arts. Atendemos segurados e não segurados. Serviço de manutenção e revisão para o seu carro com garantia de qualidade e o melhor atendimento. Parte elétrica, hidráulica, mecânica, pneus e funilaria. Faça revisões programadas e manutenções preventivas. Economize tempo e dinheiro. E antes da sua viagem, não esqueça da revisão. Avenida Deputado Emílio Carlos, 712, em Carapicuíba. Fone 011-2865-5031. É pra você. É pra todo mundo. Nada está mais na moda do que cuidar da saúde e a Sonho Meu Colchões está aqui para te ajudar. Trabalhamos com colchões, travesseiros, tênis, chinelos e muito mais. Todos com magnetos infravermelho que auxiliam na circulação sanguínea, alívio de dores e do estresse. Consulte valores e as melhores condições de pagamento. 51995696633 em Três Coroas, Rio Grande do Sul. Sonho Meu Comércio de Colchões, sua distribuidora autorizada, Eco7.
Há mais de 15 anos no mercado, a Grife Identidade Visual vem inovando a cada dia. Desenvolvemos a sua logomarca e todo o seu material gráfico, publicitário e visual. Atendemos em todo o Brasil. Entre em contato 519-8409-3964 ou 499-9985-6545. Visite nossas redes sociais e conheça o nosso trabalho. Grife Arte, a sua identidade visual. Precisando comprar ou trocar seus óculos? A Ótica Gold tem tudo o que você precisa. Óculos de sol, óculos de grau, solar com grau, lentes de contato com grau e coloridas. E mais, atendemos você e sua família no conforto de seu lar. Agende seu horário ou venha nos visitar. 47 991 54 1130. Rua Emílio Altenburg, 110, Centro de Ituporanga. Óticas Gold, qualidade, atendimento e melhor preço é aqui. Quer aumentar as vendas com produtos que vendem o ano inteiro? A Rotema Distribuidora trabalha com o melhor açaí do Brasil. Açaí mineirinho, delicioso, saudável e rico em vitaminas. Temos também Frozen grego e cupuaçu. Atendemos em todo o litoral norte gaúcho. Fone 519-9112-4183. Avenida General Osório 320, Sala 2, Centro de Torres. Açaí mineirinho. Experimente o doce sabor do sucesso. Para um empreendimento ter sucesso, é necessário o cuidado eficiente dos recursos financeiros. E é para isso que a M. Dreyer Contabilidade trabalha. Abertura e regularização de empresas, assessoria tributária e financeira, departamento pessoal, imposto de renda, MEIs e muito mais. Telefone WhatsApp 51-2107-4451 ou @Dreyer Contabilidade nas redes sociais. Cuide de seus clientes e deixe a burocracia de sua empresa conosco. O amor do Pai manifestou, proclame a salvação. Rede Melhorar, operando para você melhorar. Você está ouvindo o programa Gileade. Muito bem, já voltamos aqui com o programa Gileade, agora às 6 horas e 29 minutos. Estamos de volta aqui para aproveitar o máximo de tempo aqui do ministro Sérgio Alves conosco, respondendo aqui um monte de pergunta, né? Enfim, a gente acabou nem começando as perguntas direito. Tem um monte aqui para fazer, né? Muito bem, Alan, pode começar então. Só um antes de fazer a pergunta, né? Para quem quiser olhar, é a aula 149, o sistema teocrático lá na Escola do Reino. Quem quiser acessar, a aula 149. Amém? Muito bom, uma boa dica, né? De estudo, né? Para esclarecer. Isso aí. Então, vou fazer uma pergunta aqui baseada no que foi falado antes do intervalo aí. Quem não estava acompanhando, foi falado um pouco sobre a segunda vinda de Cristo, o anticristo, né? Então, baseado nisso, nós tivemos no último domingo aí uma profecia do irmão, que foi falada através do irmão do Rio de Janeiro, o Manarelli lá, né? Então, aqui foi mandada uma pergunta em cima disso, que a pergunta é a seguinte: será que vai ser assim mesmo como ele falou? Estamos nos últimos dias? O que o ministro tem a dizer sobre o que foi falado? Olha, eu sinto que estamos no fim da era da graça. Falta tão pouco que vai dar uma surpresa em muitas pessoas. E vai pegar muitas pessoas de surpresa e despreparadas. Porque dentro de mim, assim, tem um movimento do Espírito que aterroriza. A gente sente o mundo sendo tomado pelas trevas. Os ares estão infestados pelas trevas. A graça está se esvaindo. E é necessário que seja assim para acontecer o que Deus determinou, que iria entregar o governo da terra por 3 anos e meio para o anticristo, de maneira exposta e explícita. Sinto que está nos últimos dias, né? Talvez um ano e pouco, nós vamos ver o arrebatamento da glória e a ressurreição dos mortos. Porque não pode, a gente está 33 anos aqui, a gente tem uma experiência da leveza de Deus até 6, 7 anos atrás, era uma leveza.
Você falava, as pessoas se convertiam. Você falava sem opressão. Hoje, para você dizer qualquer coisa de Deus, aquilo é uma batalha horrível, que só quem está na posição do pregador pode saber o que está acontecendo. Né? Tu tem que dobrar a tua oração, tu tem que triplicar a tua consagração para poder dizer uma palavra em nome de Deus. E tudo que você sente assim no externo gera um aperto, um terrorismo dentro da gente, porque a gente sente o inimigo bem próximo da gente. Coisa que não era assim no passado. Há uns 8 anos atrás, 7 anos atrás, não sentia-se isso. Tinha momentos de grande batalha espiritual, mas não constante como agora. Né? Então eu creio que está no fim, sim. Irmão, você comentou de 33 anos, né, que tem essa caminhada, a tua caminhada, né, com o Senhor, que o Senhor te chamou. Em cima dessa pergunta mesmo, dessa resposta, na verdade, então, lá no começo, quando o irmão estava florindo ainda, né, toda a revelação de Deus, a palavra, a busca pelo Senhor, o Senhor foi te quebrando e tudo mais, né, teve tantos testemunhos, né, que a gente já ouviu. Nessa época, o irmão não sentia que estava chegado o momento, como está agora? Não, ela foi apertando cada vez mais. Apertou de uns 8 anos para cá. Uhum. Agora sim, está insuportável os momentos. Eu nunca tive tal experiência como agora. Nunca. De você ver as trevas do teu lado, na tua frente, te provocando, te desafiando, te jogando terror todos os momentos. Claro que quem não está consagrado não vai sentir isso. Vou ser franco assim para dizer para você. Se a pessoa não está em ligação com o Espírito, ele não vai sentir isso. Né? Mas aqueles, tem muitos na igreja que estão ligados no Espírito, estão sentindo isso. Né? Porque onde tu coloca os olhos, tu vê a mão de Satanás ali. Tu olha qualquer coisa hoje no sistema de vida natural, você enxerga o dedo do inimigo. Ele está tomando conta de tudo. De tudo. E isso é permissão divina, eu quero dizer. Amém. Agora, o diferencial, o fator de sucesso do cristão é você se entregar e depender de Deus agora. Aí você vai ser protegido, renovado todos os dias, como eu estou sendo. Né? Eu assim, ó, estou no estresse, daqui a pouco Deus vem dar uma dose de renovo e tu vai de novo, aí tu cai, esmorece, ele vai, te levanta de novo. É palmo a palmo a luta agora. Mas está indo. Amém. Até agora está dando certo. A gente fica sempre nesse, né? E se, né? A gente fica sempre postergando, achando que nunca vai ser, né? Não vai ser nada, vamos dizer assim, na nossa geração, né? A gente não quer acreditar que vai acontecer conosco, né? Vai ser, vai demorar. Quem não tá sensível a isso, né? E aí Mas até o ímpio já sabe que tá perto. Pelo como tá as coisas, né? E aí eu fico sempre perguntando, né? E se é que a gente não tá vendo que tudo tá se desenhando para isso, né? A gente tá sempre naquela... Por que a gente não se apronta, né? É muito mais fácil estar pronto e se entregar do que quando vão dizer tá a porta, chegar e a gente não tá pronto, né? Daí a gente vai dizer, mas a gente não pode dizer que não sabia, né? Mas a gente muitas vezes não divulgou, né? Então essa parte de alimento espiritual, alimento natural, que era para estocar também, que a gente vem falando, né? A gente sempre fica naquele e se. E essa sensibilidade às vezes a gente não teve, né? Muitas pessoas não tiveram, né? Ou ainda não tem de guardar alimento, de guardar alimento espiritual, de buscar essa consagração diária, né? Então, baseado nisso, eu acredito que a igreja dorme muitas vezes nesse lado, né? Uma grande parte. Eu acredito que deveríamos ser mais plausíveis e sensíveis ao que o Espírito vem trazendo. Não é de hoje, né? Vem uma linha, né? O Espírito vem seguindo uma linha nos últimos anos, assim, de que isso iria acontecer, né? Então, a igreja acredito que não está
sensível a isso. Então, falta de consagração, é falta de oração, é falta de intercessão, é uma série de fatores, né, ministro? Resumindo assim o assunto, tudo está preso num ponto, só num ponto. Eu pergunto para você, aquele ladrão que estava do lado de Jesus na cruz, qual é o preparo que ele tinha para descer para o paraíso? Nenhum. O que aconteceu naquele momento para ele ganhar esse prêmio universal maravilhoso? Ele só se humilhou e reconheceu Cristo como Senhor e Salvador e terminou a história. Eu ouso dizer que se fosse hoje uma situação dessa, os cristãos que estivessem em roda ali iam apedrejar o cara antes dele receber a bênção, né? Porque, olha quantos anos eu tô já na igreja, né? O cara em cima da hora vai ser salvo? Não é bem assim. Para você ver, a gente não entende o que é a realidade espiritual. Esse é o problema. Nós estamos, assim, colocando uma série de exigências para nós mesmos que Deus não deu. O problema é nós, que estamos cheios de teologias, de legalismo, de religiosidade, e nós estamos completamente perdidos com relação ao ponto central da entrega, que é só se humilhar e reconhecer o Senhor como Salvador e Senhor. É só reconhecer e viver de acordo com isso, não tem nada complicado. É verdade. Sobre o compartilhar aqui que ela comentou, no culto mundial aqui tem uma pergunta, né, que nos enviaram, foi falado sobre o regar, né? Daí a pessoa diz que crê que a grande deficiência dos membros do corpo de Cristo é saber se está regando ou não, né? Eu pessoalmente, que acho que o cristão nem deveria se preocupar em saber se está... Né, ele tem que buscar a palavra e se preocupar em regar, né? Mas aí a pergunta então diz, como discernir quando o regar está dentro de um contexto ou está fora do contexto? Se o senhor poderia acrescentar algo para nos auxiliar. O regar é uma questão de submissão. Se a pessoa não é submissa a Cristo, já vai fazer errado. Entende? Então, o regar é o seguinte, tu pega a água e põe em cima da semente plantada. Agora, se tu pega a água e joga para o outro lado onde não tem semente, não vai dar nada. Verdade. Entende? Agora, se tu botar Coca-Cola, então não vai regar. Né? Então, cada um veja como edifica, o Senhor disse. Porque regar é edificar a igreja. Plantar também. Tá? Mas quase todos nós hoje regamos o que Jesus trouxe através do Espírito Santo e dele diretamente. Eu não me considero que eu estou semeando. A semeadura se caracteriza quando eu prego a primeira vez para uma pessoa, depois não é mais. Entende? Eu não estou mais semeando para a igreja. A igreja, estou regando para a igreja agora. A minha semeadura é uma vez só e depois vem a colheita. Né? Então todos que estão nesse ministério, nasceram nesse ministério, foram regados por esse ministério. Né? Mas primeiramente, antes foram semeados por este ministério. E o Cristo é a semente, eu coloquei dentro do solo que é o coração, e agora o Senhor vai ter que desenvolver com a consagração, que é o sol e a água, né? A terra já é o coração, então agora a coisa frutifica por si mesma. Né? Então a questão do regar é uma submissão. Se você olha o que foi falado no ministério, e tu tem que repassar para outros que não escutaram aquilo, tu não pode ser infiel naquilo que tu vai passar para eles. Tu tem que passar exatamente, não fazer um repeteco, assim, literal, isso aí não existe, né? Tu tem que pegar a essência da mensagem e transmitir para os teus subalternos, para os tuas ovelhas, seja lá como você queira chamá-los, teus irmãos. Porque a incumbência de uma liderança é fazer a transferência de água do rio para a lavoura. Nós somos tubos, né? Isso é regar. Então eu vou lá puxar água lá e eu vou botar na lavoura a água por meio de uma tubulação, né? E somos ministros de Deus. Então o fator de sucesso de um regar é a fiel submissão ao texto que você ouviu. O respeito, olha, foi falado isso, não inventa coisa, não adiciona, não tira, prega com genuinidade que tu ouviu.
Só isso. No culto mundial também foi falado... perdão, o senhor pode concluir. É que não está sendo feito assim, né, o Márcio? Realmente as coisas não são. A gente vê que não é assim, né? Por exemplo, quem ouve também não ouve certo e já fala para o outro que não é certo. Aí é um horror, né, a coisa. É aquele brincadeira, né? O telefone sem fio, né? Tu escuta de um jeito e passa adiante já, mas de outra forma. E aí aquele só que vai escuta, replicando errado, né? vai ficando cada vez pior. E outra, assim, ó, a gente não pode ser guiado por profetas. Eu tenho dito isso, repetido. Tu pode ouvir todos, mas tu vai lá para Deus para saber, ir para a Escritura para saber o que Deus quer que tu retenha. Amém. Tá? No culto mundial também foi falado que o diabo está no meio da igreja plantando, semeando ali o joio também, né? Sempre. E eu queria perguntar, porque a semeadura vai nascer e tudo mais lá no meio, né? E segundo a palavra, só na hora da colheita lá que dá para distinguir, para separar, né? Deus tem condições, poder para transformar uma semente de joio em semente de trigo no meio do caminho? Não, ele disse bem claro na parábola. Ele só vai separar isso na colheita. É claro que nós aqui, né, nós que somos um pezinho aqui plantado na lavoura, a gente não tem como discernir, a gente não tem como saber o que é joio e o que é trigo. Né? Ele diz que não pode retirar o trigo antes da colheita porque pode arrancar o trigo junto. Então, o que ele quer dizer com isso? Que a gente cria relacionamentos na igreja e as pessoas se apegam a pessoas. E se Deus vai tirar um que está enjoiado, nem sei se existe essa palavra, vai arrancar o trigo que está na volta dele, entendeu? Porque também... eles não vão entender. E também pode significar que mesmo quando a igreja estiver a mais santa possível, ainda assim vai ter no meio do povo, vai ter ali alguém que não vai subir, né? Ou que vai ser retirado e mandado para o fogo, né? É verdade. Sim, veja, Jesus escolheu 12. Tinha um que era joio. Perfeito. É isso aí. Tem uma pergunta que vamos ver se eu consigo, vamos dizer, formular ela aqui. Pessoas que não são da igreja, que não frequentam a igreja, que não são batizadas, mas adquirem os óleos de unção e usam no dia a dia, como uma forma de proteção, que elas mesmas se ungem. Tem algum problema nisso? Olha, isso aí é uma coisa assim que não tem relevância, entende? Porque a nossa proteção vem pela obediência à verdade que conhecemos. Não é um óleo que eu vou passar na minha cabeça ou no meu braço que vai me proteger. O óleo é o símbolo do Espírito Santo. A gente usa o óleo como um símbolo de que eu estou abençoando, ungindo uma pessoa pela autoridade do Senhor, que é o Espírito Santo. Entende? Então, o óleo é um símbolo de um ser que habita e faz coisas por meio de nós. Mas o óleo em si não é nada. Mas como símbolo funciona, porque aí tem o teor da radiação divina que está junto, entende? Mas a radiação e o óleo não se misturam, são distintas. Eu vou te dar um exemplo. Você está viajando numa estrada. Seu guarda lá, a Polícia Federal, chega e faz assim, fardado com tudo, as indumentárias da profissão dele, os vestimentos, tu para. Aquele mesmo guarda tira a roupa, bota uma roupa civil, vai lá e faz assim, tu não para. É verdade. Entendeu? Verdade. É autoridade, né? Tem um simbolismo na autoridade. É um símbolo, mas a autoridade é a parte divina, entende? Que vai honrar aquilo que tu está fazendo, porque tu estás em pleno respaldo da verdade. Assim como a própria Bíblia, né? Ela é um símbolo, né? O livro aqui parado, né? Fechado ali. Exato. Ele é só um livro qualquer. É uma literatura, né? Mas dela desprende espírito de vida e poder, luz, tudo, né? Aqui tem umas perguntas também, Sérgio. Como que a pessoa que está batizada nas águas e não vai muito na igreja sabe se está salva?
Olha, a consciência da vida é algo complicado, é muito pessoal. Isso não tem como julgar, entende? Uhum. Agora, geralmente, se está batizado e aceitou Jesus, ela está salva. Isso é uma verdade. Agora, a salvação não é o tudo, é o início do tudo. Sim. Né? Então, veja bem, a regeneração espiritual não é a intensificação do espírito, e nem é a glorificação, mas é a habilitação para você chegar no final. Se a pessoa confessa o Senhor e se batiza e nunca mais aparece, ou nunca mais dá bola para a palavra, ela no mínimo não sabe que ela vai precisar passar por um período de 1000 anos, né, Não. sendo corrigido. Mas o desconhecimento da lei e da verdade não vai tirá-la, não vai eximi-la de passar. Entende? Amém. Aqui tem uma pergunta que fala assim, em Romanos capítulos 3, 4 e 5 fala de justificação. Mas o que é justificação? Somos justificados do quê? Nós éramos ímpios, pecadores e condenados. Estamos julgados à morte eterna, lago de fogo. Aí Deus, então, mandou seu filho e puniu ele no nosso lugar. Então, eu sou... O que é salvo? Eu tenho uma justificação, é uma nova posição diante dos olhos de Deus. Então, na pessoa de Jesus, que pagou a conta, o débito que você e eu tínhamos para Deus. E aí Deus agora pode dar salvação para quem Ele quer por causa do Filho que foi punido, porque a dívida do homem coletivo foi paga. Então, todos que aceitaram a verdade da justiça divina, que veio por meio do Cristo, né? Se ele crê naquilo, aprove a Deus salvá-lo e justificá-lo. Porque a justificação ela se dá em 2 estágios, o espírito e a alma. Então, a pessoa aceitou Jesus e foi batizada, ela foi justificada espiritualmente, ela tornou-se filho de Deus, recebeu perdão, recebeu filiação. Agora, se ela vai para a glória antecipada ou ela vai para as trevas exteriores, isso aí não cabe a nós julgar. Só Deus pode. Amém. Então, justificar é uma nova posição que o pecador agora adquiriu por meio de Cristo, da sua fé, na pessoa de Cristo. E agora ele mudou de posição. Ele era condenado, agora está eterno e salvo. Justificação é porque a justiça de Deus se processou para mudar a posição dele diante dos olhos de Deus. Chegou mais uma pergunta aqui pelo Facebook. Vamos usar as do Facebook também um pouco aqui. Que é a seguinte: a árvore do bem e do mal é um pensamento exclusivo para Deus? Homem não foi feito para pensar desta forma e estragou tudo. Então, acho que a pergunta principal é: a árvore do bem e do mal é um pensamento exclusivo para Deus? Quando Deus criou o homem... Por favor. A árvore do conhecimento do bem e do mal é Deus. É o Senhor Deus, o Criador, o Pai. E ali, a sua constituição é a verdade. E a verdade é o que é mal e o que é bem, segundo Deus. Então, ali está o caráter e a personalidade, a pessoa de quem Deus é. Então, Deus revela a justiça e a injustiça. A justiça é o bem e a injustiça é o mal. E tudo é Deus que determina o que é justo e o que é injusto. Ninguém pode fazer juízo, homem nenhum. É só a pessoa de Deus que pode determinar o que é certo e o que é errado. Só que o homem, seduzido pela serpente, passou a fazer isso de forma inadequada, com incompetência, com inconsistência e completamente sem as prerrogativas para fazer aquilo. Então o consumo do fruto da árvore do bem e do mal foi uma tentativa do homem de ser Deus, então? Sim. Na verdade, o homem quis ser Jesus com deidade, em outras palavras.
E nós não somos chamados para ter a deidade, e sim desfrutar e ser governado por ele. Servos eternos. Muito bem. A gente tem mais perguntas para fazer, Sérgio, mas a gente já está chegando aqui no final do nosso programa, então eu quero pedir para tu, na tua despedida aqui, deixar então uma mensagem para os nossos ouvintes, né, do Facebook, do Pão de Judá, lá na Rádio Menorá também, e já deixar, né, o convite para a volta daqui no mês que vem, programa Gilead. Amém. Eu só quero agradecer e lembrar aí que fevereiro, né? Uhum. Temos agora Florianópolis, da semana que vem. Não devemos perder esses momentos com Deus, né? Eu sempre venho repetindo isso. Depois temos aqui em Cachoeira um encontro do presbitério, né? Uhum. E temos 3 mensagens de um seminário cujo tema não temos ainda. Uhum. Mas será na sexta-feira, sábado só tem o presbitério, domingo e segunda encerra as 3 mensagens. Às 19 horas, as mensagens de seminário, e o presbitério às 10 da manhã. Ótimo. Então, esperamos a visita de todo o povo, principalmente do sudeste do Brasil, né? Do sul e do sudeste do Brasil. Agora, do nordeste também tem uns que gostam de partilhar dessa bênção aí, então convidado o Brasil inteiro e o exterior. Vão ter pessoas do exterior aí também. Olha só, que bênção. Então, que Deus abençoe a todos vocês e voltamos aí o mês que vem. Muito bem. Obrigado, Sérgio, mais uma vez, novamente esclarecendo aí muitas dúvidas, né, dos nossos ouvintes. Até uma próxima então, Sérgio. Até mais. Obrigado. Tchau. Muito bem. A gente está aqui chegando no final do nosso programa, né? Isso aí. Lembrando que antes do presbitério tem um micro em Novo Hamburgo, se eu não me engano. Vamos puxar aqui. Puxa aí, se eu não me engano, é 10 e 11. Vamos colocar aqui as imagens dos encontros. Coloco aqui na tela para os nossos ouvintes, né? Para quem está lá no Facebook, ó, encontro de Novo Hamburgo, né? Dia 10 e 11 de fevereiro. Lembrando, né, que tem agora no final do mês ainda em Florianópolis. Depois, então, em fevereiro tem Novo Hamburgo, 10 e 11, o culto de recepção às 8 da noite. E o encontro microrregional às 15 horas no sábado, dia 11, certo? E daí depois essa programação especial que não tem ainda um tema definido, né? O ministro já comentou também que o senhor já sabe, né? Deus já sabe o que vai trazer, mas não divulgou ainda para não divulgou ainda para eles, tema, né? Não tem o título. Isso. Então, como a gente gosta de citar, marca na agenda aí a programação do mês de fevereiro para você não perder, tá certo? Vamos ficando por aqui, um programa abençoado, agradecer a todo mundo que mandou pergunta. No mês que vem a gente está de volta, se Deus quiser, aqui com o Sérgio, né? Claro, e terça-feira que vem tem mais programa de Gilead. Isso aí. Vou colocar aqui de volta a gente. Um abraço, gente. Deus abençoe muito vocês e até a próxima. Tchau. Tchau. Você acabou de ouvir Programa Gilead. Palavras